matemática básica, devido a essa realidade que estamos vivendo, que é o distanciamento social. Então, nós queremos chegar até vocês, mesmo um pouco distante, para falar um pouco sobre matemática básica, que é um conteúdo que é cobrado muito no país e nos vestibulares, que são as maiores dificuldades de vocês no dia a dia. Então, hoje eu vou falar sobre as operações nos conjuntos dos números naturais. Então, uma operação bastante importante que sempre cai no país da Unimontes é sobre a divisão euclidiana. Essa divisão euclidiana, quando nós dividimos dois números quaisquer, nós encontraremos também dois números quaisquer. Então, nós temos numa divisão, aquela divisão que você aprendeu lá no ensino fundamental, onde você divide um número pelo outro, você vai encontrar dois outros números, certo? Então, essa divisão euclidiana fala o seguinte: o A ele é divisível por B. Se o A é divisível por B, A ele é um múltiplo de B e B é um divisor de A. Através desses dois números aí, nós temos a relação fundamental da divisão, onde A, numa divisão, ele é chamado de dividendo, onde o A é igual o produto do divisor com o quociente mais o resto. Então, nós temos dois tipos de divisão em N. Nós temos a divisão exata e a divisão não exata. A divisão exata, quando o resto é igual a zero. Toda vez que você dividir dois números e você encontrar o resto igual a zero, quer dizer que essa divisão ela é exata. Por exemplo, você pega 18 dividido por 3. 18 dividido por 3 é igual a 6. 6 vezes 3 é igual a 18. Então, 18 menos 18 é igual a 0. Como nós temos também outra divisão, que é a divisão não exata, a divisão não exata, ela requer um pouco de atenção. Fala o seguinte: você tem a relação fundamental do dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, onde a divisão não é exata, para que você pare de dar continuidade nela, o resto vai ser igual ao divisor menos uma unidade. Quer dizer que o resto será o maior valor possível, desde que seja menor que o divisor. Certinho? Então vamos pegar um exemplo fundamental que nós temos aqui, que foi falado aqui o seguinte: um exemplo prático, básico, mas que requer um pouco de atenção. Por exemplo, a soma entre o dividendo e o divisor de um número é 125. O quociente é 16. O resto é o maior possível. Qual é o valor do dividendo e do divisor? Como vocês fariam essa divisão para mim? Dando continuidade naquele exemplo que foi dado para vocês, onde eu falei que a soma entre o dividendo e o divisor de um número é 125, o quociente é 16, né? E o resto é o maior possível. Aí eu fiz um básico aqui para vocês, só para vocês darem uma analisada. A dividido por B, eu vou encontrar Q e E, onde A é o dividendo, foi falado na divisão, B é o divisor, Q é o quociente e E é o resto. Então, nessa coisa que eu fiz aqui para vocês, nós chegamos na relação fundamental, onde o dividendo é igual o divisor vezes o quociente mais o resto, onde, como o resto é o maior possível, é igual ao divisor menos uma unidade. Certinho? Aí nós chegamos à conclusão que foi falada aí o seguinte, que a soma do dividendo mais o divisor é igual a 125, certo? E que o quociente é 16, certo? E o resto é igual, o resto ele é o maior possível. Se o resto é o maior possível, eu vou chegar à conclusão que o resto é igual a divisor menos uma unidade. Então, os três tópicos importantes que nós temos nessa divisão são esses aqui. A soma entre o dividendo e o divisor é 125. O quociente é 16. E o resto é o maior possível. Se o resto é o maior possível, eu chego à conclusão que o resto é igual ao divisor menos uma unidade. Certinho? Então, vamos lá. Vamos pegar a relação fundamental. A relação fundamental, eu chego à conclusão que quem é o divisor? Eu ainda não sei. Quem é o quociente? Eu já sei que o meu quociente é igual a 16. Mais
o resto. Só que o resto, como foi falado que o resto ele é o maior possível, eu vou substituir, vou falar que o meu resto é igual ao divisor menos uma unidade. Então, eu vou ter que colocar entre parênteses aqui, para que vocês possam ter uma noção do que eu estou falando. Aí, nós chegamos, eu vou pegar, só mostrar aqui, ó, vou falar para vocês que B menos 1 é igual ao resto. Só para detalhar, para que vocês possam ter uma noção do que eu estou falando. Então, a conclusão que eu chego é que o meu dividendo é igual. O divisor vezes 16 vai dar 16B mais B menos 1. Certo? Então, a conclusão que nós chegamos é que o meu dividendo é igual 17 vezes o divisor menos uma unidade. Eu já tenho o meu valor genérico do dividendo, certo? Mas foi falado que a soma do dividendo mais o divisor é igual a 125. Vamos ver onde nós vamos chegar. Então, eu vou pegar A mais B é igual a 125. Então, a soma do dividendo mais o divisor é igual a 125. Quem é o meu dividendo? O meu dividendo vai ser 17 vezes o divisor menos uma unidade mais B, que é igual a 125. Certo? Aí nós temos 17B, 17 vezes o divisor mais uma vez o divisor vai dar 18B. 18 vezes o divisor menos uma unidade é igual a 125. Então, 18B é igual a 125 mais 1. Certo? Então, eu tenho um negativo, quando eu levo ele para depois da igualdade, ele vai positivo. Então, 18B é igual a 126. Certo? Então, B, que é o meu divisor, é igual a 126 dividido por 18. 126 dividido por 18, então vai dar o quê? Vai dar 7. Não é isso? 7. Porque 7 vezes 8, 56. 56 vai 1. 7 vezes 1, 7. Mais 5, 12. 126. Então, o meu divisor é igual a 7. Qual é o valor do meu dividendo? O meu dividendo vai ser 17 vezes 7 menos 1. Então, o meu dividendo vai ser 17 vezes 7. 7 vezes 7, 49. 49 vai 4. Então, vai dar 119. Menos 1. O meu dividendo é igual a 118. Então, o meu dividendo é igual a 118. O meu divisor é igual a 7. E o meu resto é igual a 7 menos 1 é igual a 6. Você pegando aí agora, meu dividendo, 118, dividido por meu divisor, você vai encontrar 16 e o resto 6. Se você multiplicar, você vai chegar. Então, 118 mais 7 é igual à soma, que é 125. Você viu aí? Ela é uma questão do ensino fundamental que requer um pouco de atenção, que é cobrado muito no país da Unimontes e de Diamantina. Certinho? Então, a primeira definição da matemática básica é a divisão euclidiana, que foi falada que está aí. Agora eu vou falar um pouco sobre potenciação em N. Certo? O que é uma potenciação? A potenciação em N é o produto de uma base em N fatores. Como assim? Eu tenho aqui. Preste atenção. A elevado a x é igual a b. Nessa potenciação aí, o A é definido como base. O x é definido como expoente. E B é a potência ou o resultado. Então, nós temos a base positiva, potência positiva. A base negativa, nós temos dois aspectos importantes aí que é bom a gente saber. Quando a base é negativa e o expoente é par, a potência torna-se positiva. Quando o expoente é ímpar, a base negativa e o expoente ímpar, a potência ela continua sendo negativa.
Então, tem um exemplo aí, nós temos aí 2/3 elevado à quarta potência. 2/3 elevado à quarta potência é o produto de 2/3 4 vezes, ou quer dizer, 2 elevado à quarta sobre 3 elevado à quarta. 2 elevado à quarta é o produto de 2 4 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 16. 3 elevado à quarta é o produto de 3 4 vezes, que é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Certinho? A primeira definição da potenciação é isso aí. A potenciação ela é definida como base expoente e potência. Certinho? Aí nós temos agora o seguinte. Nós temos algumas propriedades importantes da potenciação que nós temos que definir. A primeira propriedade importante da potenciação, produto de potência de mesma base. O que é o produto de potência de mesma base? Eu tenho aí A elevado a M vezes A elevado a N. Vocês percebem-se aí que as bases são iguais. Tanto o expoente, quando o expoente é elevado a M, a base é A. E no expoente elevado a N, a base também é A. Como tem um produto, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a elevado à soma do expoente M mais o expoente N. A elevado a M vezes A elevado a N é simplesmente A elevado a M mais N. Nós temos um exemplo aí que fala 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado ao cubo é a mesma coisa de 5 elevado a 2 mais 3, que é igual a 5 elevado à quinta potência. A primeira propriedade da potenciação é o produto de potência de mesma base. Se nós temos o produto, nós também temos o quê? O quociente. O quociente de potência de mesma base, aí nós temos A elevado a M dividido por A elevado a M. Se no produto você soma, no quociente você simplesmente subtrai. Então nós temos A elevado a M dividido por A elevado a M é a mesma coisa de A elevado a M menos N, sendo que A tem que ser diferente de zero, porque todo quociente em uma divisão ele tem que ser diferente de zero. Certinho? Nós temos um exemplo. 2 elevado à sexta potência dividido por 2 elevado ao quadrado, vocês percebem aí que a base é igual a 2, né? Nós temos 2 elevado à sexta dividido por 2 elevado ao quadrado, é simplesmente 2 elevado a 6 menos 2, que o resultado vai ser 2 elevado à quarta potência. Certinho? As duas primeiras propriedades, produto de potência de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. Quociente de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai o expoente. Sendo que a base, nesse caso aí, no quociente, ele tem que ser um valor diferente de zero. Para a terceira propriedade, nós temos potências de uma potência. Fala-se o seguinte, nós temos aí, vocês percebem aí que nós temos uma potência entre parênteses elevado a outro expoente. Nós temos A elevado a M entre parênteses elevado a N. Nesse caso, é simples. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Mas você tem que prestar bastante atenção com relação ao parêntese. Quando tem o parêntese, é potência de uma potência. Então, você vai conservar a base e multiplicar os expoentes. Quando não tem o parêntese, é diferente. Então, vai ser uma potência elevada a outra potência. Certo? É diferente. Então, se não tivesse o parêntese aí, inclusive até eu fiquei devendo, é só um tópico, uma observação importante, que ficou faltando. Eu peço até desculpa a vocês, mas é o seguinte, se não tivesse o parêntese, seria uma potência elevada a outra potência. Quando é separado por parêntese, você conserva a base e multiplica os expoentes entre si. Certo? Então, terceira propriedade, potência de uma potência. A quarta propriedade é potência de um produto. Vocês percebem aí que nós temos duas bases diferentes. A base A e a base B, só que está elevado ao mesmo expoente. A vezes B elevado a M
Então, eu posso usar a propriedade, vai ser simplesmente A elevado a M vezes B elevado a M. Como exemplo aí nós temos 5 vezes 4 elevado ao quadrado, separado por parênteses. Quais são as duas bases? Eu tenho uma base 5 e uma base 4, elevado ao expoente 2. Então, 5 vezes 4 elevado ao quadrado é a mesma coisa de 5 elevado ao quadrado vezes 4 elevado ao quadrado. Certinho? Quinta potência. Essa quinta potência, eu tinha até falado dela no início, que é uma potência de um quociente. Essa potência de um quociente é o seguinte, nós temos uma fração, certo? Nós temos uma fração A por B elevada a M, ou A dividido por B elevada ao mesmo expoente. Se eu tenho o produto que foi falado anteriormente, nós também temos o quociente. A sobre B elevado a M nada mais é do que A elevado a M sobre B elevado a M, sendo que B tem que ser um valor diferente de zero, porque numa divisão o quociente sempre tem que ser diferente de zero. Então nós temos 4 nonos elevado ao quadrado. Se eu tenho 4 nonos elevado ao quadrado, simplesmente vai ser 4 elevado ao quadrado sobre 9 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado, 16. 9 ao quadrado, 81. Sexta potência. Essa potência ela é uma potência uma propriedade bastante importante, que nós temos aí uma base elevada a um expoente negativo. Quando a base está elevada a um expoente negativo, nesse caso aí nós temos A elevado a menos N, você inverte a base e transforma o expoente em positivo. Aí nós temos A elevado a menos N é a mesma coisa de 1 sobre A elevado a N. Você percebe-se que o expoente N, que era negativo, passou a ser um expoente o quê? Positivo, que é a mesma coisa de 1 sobre A elevado a N, onde o N, o elemento N, pertence ao conjunto dos números naturais e A também pertence ao conjunto dos números reais, com exceção do zero, certo? Então nós temos aí 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa de 1/3 elevado ao quadrado. Você percebe que o menos 2, que era o expoente antes, era negativo. Eu inverti a base, transformei o expoente em positivo, que é a mesma coisa de 1 nono. 1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado, 9, que é igual a 1 nono. Aí nós temos agora, novamente, uma outra fração importante. Você percebe-se que a fração, a base, ela é uma fração e ela é negativa. Só que o expoente também é negativo. Certo? O sinal da base, ele permanece. Certo? Porque o expoente, ele é negativo. Então, como você inverte a fração, qual é o inverso de 3/5? O inverso de 3/5 é igual a 5/3. Mas o sinal negativo, ele permanece. Só o expoente do menos 1, que era menos 1, passou a ser 1. Então, menos 3/5 elevado a menos 1, inverte a fração, vai ficar menos 5/3, que é igual a 1, que é igual a menos 5/3. Certo? Igual foi mostrado aí, uma atividade rapidinha aí. Aí nós temos aqui, aí foi falado o seguinte, outra operação importante é a propriedade da radiciação. Também eu posso transformá-la numa potenciação, onde fala que a radiciação é uma operação inversa da potenciação. Nós temos aí, raiz enésima de A é igual a B. Então, quais são os elementos que compõem esse radical? Primeiro, N. Quem é N no radical? N, ele é o índice do radical. Quem é A no radical? O A representa o radicando. E quem é o B? O B é a raiz desse radical. Então, raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A. Como a potenciação é o inverso a potenciação ela é o inverso da radiciação, a conclusão que nós chegamos que raiz enésima de A é igual a B, se somente se B elevado a N for igual a A. Então, nós temos aqui também outro radical bastante importante, que é o expoente fracionário racional. Nós temos a raiz enésima
de A elevado a M é a mesma coisa de uma potência cujo expoente é fração. Nós temos A elevado a M sobre N é a mesma coisa de raiz enésima de A elevado a N, certo? Então nós temos 4 elevado a meio. 4 elevado a meio, transformando em radical, é a mesma coisa de raiz quadrada de 4 elevado a 1. Raiz quadrada de 4 elevado a 1 é igual a 4. Nós temos aí 1 nono elevado a menos 3 meios. 1 nono elevado a menos 3 meios é a mesma coisa de 9 elevado a 3 meios. 9 elevado a 3 meios é simplesmente raiz quadrada de 9 elevado ao cubo. 9 elevado ao cubo é igual a 3 ao cubo. 3 ao cubo é igual a 27. Esse expoente fracionário, ele é muito importante nas resoluções de problema. Quando você pega essa parte de aritmética, sempre tem, você pega uma questão do vestibular, sempre tem uma questãozinha dessa aí, que às vezes você não lembra dessa propriedade e você acaba errando a questão, certo? Aí nós temos as propriedades aí de radical. Raiz enésima de A. Você pode ver que ela é quase as mesmas propriedades da potenciação. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Quando os índices dos radicais são iguais, você conserva o radical raiz enésima de A vezes B. Certinho? Nós temos raiz quarta de 2 vezes raiz quarta de 3. É a mesma coisa de raiz quarta de 2 vezes 3. Se nós temos um produto, nós também temos o quê? O quociente. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B é a mesma coisa de raiz enésima de A sobre B. Nunca esquecendo que B é diferente de zero. Nós temos raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2. O que você percebe? Que os índices dos radicais são iguais. Se os índices dos radicais são iguais, os radicais são semelhantes. Então, raiz cúbica de 6 dividido por raiz cúbica de 2 é a mesma coisa de raiz cúbica de 6 dividido por 2. Quanto que é 6 dividido por 2? 3 raiz cúbica de raiz cúbica de 3. Certinho? Aí nós temos aí também. Você lembra da potência da potência? Nós também temos o radical da potência. Nós temos raiz enésima de A elevado a M. Raiz enésima de A elevado a M nada mais é do que raiz enésima de A elevado a M. Nós temos raiz cúbica de 2 elevado ao quadrado, nada mais é do que raiz cúbica de 2 elevado à quarta potência. Certinho? Aí nós temos raiz enésima da raiz m de A. Você tem um radical em outro radical. Só que os índices, você percebe que são diferentes. Então nós temos raiz enésima de raiz m de A, nada mais é do que raiz m vezes n de A. Ou seja, raiz cúbica de raiz quinta de 3. Os índices é um produto de radicais. Produto de radicais cujos índices são diferentes. Você conserva o radical e multiplica os expoentes entre si. Raiz cúbica de raiz quinta de 3 nada mais é do que raiz de 3 vezes 5, raiz de 3. 3 vezes 5, 15. Então, vai raiz 15ª de 3. Certo? Então, finalizando, resumindo todas essas propriedades que foram faladas, eu vou dar uma atividade que vai complementar todas as propriedades. Dando continuidade nos exemplos das propriedades, tanto da potenciação quanto dos radicais, você vê que eu vou pegar uma questão que vai envolver praticamente todas as propriedades, certo? Então eu quero saber qual o valor de A, sendo que a expressão era definida por raiz enésima de 2 elevado a 2n mais 4, mais 4 elevado a n mais 1 sobre 20, certo? Então nós vamos definir as propriedades aqui, certo? Nós vamos definir as propriedades da potenciação e tanto dos radicais. Então vamos lá. Então, meu valor de A é igual, vou continuar, raiz enésima de, como foi falado, pode você ver, nós temos aqui 2 elevado a 2n mais 4. Então, como eu tenho uma soma aqui, eu vou transformar ela em produto. Aí nós temos 2 elevado a 2n vezes 2 elevado a 4 mais. Como eu tenho um 2 aqui, eu tenho um 4 aqui, eu sei que 4 é a mesma coisa de 2 elevado a 2. Vou transformar o 4 também na base 2. Então vai ficar 2 elevado a 2, entre parênteses, n mais 1.
certinho? Sobre 20. Usando a outra propriedade que eu falei, que eu prometi para vocês que eu ia usar praticamente todas as propriedades. Então nós temos aqui de novo, qual é o meu valor de A? Então vai ficar raiz enésima de 2 elevado a 2n vezes 2 elevado a 4, mais, olha aqui o parêntese, a base, eu tenho uma potência elevado a um expoente. Você conserva a base, 2 vezes n, 2n. Como eu tenho uma soma aqui, eu vou transformar em produto. 2 elevado ao quadrado vezes 1 vai dar 2 elevado ao quadrado. Sobre 20. Obviamente o seguinte, toda vez que eu tenho uma potenciação, nesse caso, você vê que eu estou trabalhando com potência, e eu tenho um quociente, obviamente, eu vou tentar procurar esse quociente no numerador. Eu vou ver se eu vou encontrar esse quociente no numerador. Então vamos lá. Eu venho aqui de novo. Meu valor de A é igual a raiz enésima de... No numerador, quem é igual? Nós temos 2 elevado a 2n, nós também temos 2 elevado a 2n. Se eu tenho aqui, na primeira equação, 2 elevado a 2n, na segunda eu também tenho 2 elevado a 2n, o que eu faço? Eu vou colocar ele em evidência. Como que eu vou colocar ele em evidência? 2 elevado a 2n, que multiplica. Quando eu divido isso aqui por isso aqui, vai sobrar quem? 2 a 4. Coloco mais. Quando eu vou dividir 2 elevado a 2n vezes 2 elevado ao quadrado dividido por 2 elevado a 2n, eu elimino esses 2 aqui, vai sobrar 2 ao quadrado. Olha o 20 aparecendo aí. Viu que o 20 aqui apareceu? 2 a 4 é 16, mais 2 ao quadrado, 4. 4 mais 16, 20. Se eu tenho uma multiplicação, se eu tenho um 20 multiplicando, tenho um 20 dividindo, eu venho aqui e simplifico os dois. O que restou no radical? O radical vai ficar raiz enésima de 2 elevado a 2n. Usei todas as propriedades do radical. Aí eu cheguei à conclusão aqui do seguinte, que raiz enésima de 2 elevado a 2n, eu vou usar essa propriedade aqui. Raiz enésima de a elevado a n nada mais é do que a elevado a n sobre n. Conclusão que eu chego, vamos eliminar o radical, vamos inverter o radical, transformar numa potência. Raiz enésima de 2 elevado a 2n nada mais é do que 2 elevado a 2n dividido por n. Não transformei o radical em potência? Eu tenho um n multiplicando, tenho um n dividindo, o que eu faço? Simplifico. Eu venho aqui e simplifico os dois. O que restou? 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Qual é o valor da expressão? O valor da expressão é igual a 4. Aí eu te pergunto, por que, Flávio, você pegou essa questão? Essa questão, ela foi uma questão da Universidade Federal de Viçosa, que 90% dos alunos que fizeram o vestibular erraram essa questão. Por quê? Foi uma questão que ela parece simples, mas que ela praticamente ela engloba todas as propriedades, tanto da potenciação quanto do radical. Você vê que eu usei todas as propriedades relacionadas, tanto à potenciação quanto à radical, chegar a uma conclusão que é igual a